Sarah and Laura, wherever you are. There you are. Good to see you. If you can read out just these verses, please. Amen. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amen. I'm going to read these verses out in English for people who maybe are not able to see the screen. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Amen. Amen. This was written by the Apostle Paul 2,000 years ago. Amém. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo 2000 anos atrás. It was written to the early Christians. E foi escrito aos cristãos primitivos. They lived in the first century. Eles viveram no primeiro século. They lived in the time of the Roman Empire. E eles viveram durante o tempo do Império Romano. And many of them who would read these verses. E muitos deles enquanto liam esses versículos. Because they would not accept Caesar as Lord, but only Jesus as Lord. Porque eles não aceitavam César como seu senhor, mas somente Jesus como seu senhor. They were taken to the Colosseum in Rome. Eles eram levados ao Coliseu em Roma. And they were thrown to the lions. E eles eram jogados aos leões. But the difference with other people was, mas a diferença entre outras pessoas era, they died victorious deaths. Que estes morriam com mortes vitoriosas. In fact, the Romans who sat and watched them die, em fato, os romanos que se sentavam e assistiam esses homens morrendo, couldn't believe the joy on these Christians' faces just before they died. Não podiam acreditar na alegria que havia no rosto desses cristãos um pouco antes deles morrerem. Where did this joy come from? De onde vinha esta alegria? It came from these verses. Essa alegria vinha destes versos. They believed what Paul had wrote to them. Eles criam no que Paulo havia escrito a eles. He said, "Who shall separate us from the love of Christ?" Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? He was saying there's nobody on this earth, not even Caesar, can separate you from the love of God. Estava escrito, não há nada neste mundo, não há nenhuma pessoa neste mundo que pode te separar do amor de Cristo, nem mesmo César. Then he listed all the things that they could possibly endure, terrible things. E então Paulo prestava atenção em todas as coisas que quem sabe eles iriam enfrentar, coisas terríveis. And he said even these things, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger or sword. E ele dizia, nenhuma dessas coisas, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. These couldn't separate these Christians from the love of Christ. Essas coisas não podiam separar esses cristãos do amor de Cristo. But then Paul said something else. Mas então Paulo diz algo a mais. At the end, no final, he says, "No, in all these things." Ele diz, mas em todas essas coisas, in all these things. Em todas essas coisas, while these things are happening to you. Enquanto essas coisas acontecem com você, he says, we are more than conquerors. Enquanto essas coisas acontecem com vocês, vocês continuam mais do que vencedores. He said, we. Ele disse nós. Not just the Apostle Paul. Não apenas o apóstolo Paulo. But every Christian. Mas todo cristão. People who believe in Christ for salvation. Pessoas que criam em Cristo para a salvação. People who've been born again of the Spirit of God. Pessoas que nasceram de novo do Espírito de Deus. People who know God in an intimate way. Pessoas que conhecem a Deus de uma maneira íntima. These people. Essas pessoas are more than conquerors. São mais do que vencedores. Not in their own strength. Não pelas próprias forças. But through Him who loved us. Mas através daquele que nos amou. And this word e esta palavra is still true today. Ainda é verdadeira hoje. For all Christians who put their faith in the word of God. Para todos os cristãos que põem a fé na palavra de Deus. Brother, sister, it's real. Irmãos e irmãs, é real. It's practical. É prático. It's down to earth. É aqui nessa terra. We're not dreaming. Nós não estamos sonhando. These things are real. Essas coisas são reais.
You can be placed in any situation. Você pode estar em qualquer situação. And in that difficult situation, E ainda nessa situação difícil, you can be more than a conqueror você pode ser mais do que um vencedor. through him who loved us. Através daquele que nos amou. He's alive. Ele está vivo. Jesus is alive. Jesus Cristo está And he's vivo. living in the hearts of his people. E ele vive no coração do seu povo. Aleluia. And he's here tonight. E ele está aqui nesta noite. And he's speaking to you. E ele está falando Aleluia. contigo. These words are alive. Estas palavras são vivas. May the Spirit of God burn them into your Que o heart. Espírito do Amém. Senhor queime essas palavras no teu coração. More than a conqueror. Mais do que um No vencedor. matter what is happening Não in your life. importa o que esteja acontecendo na tua vida. More than a conqueror. Mais do que um vencedor. Amen? Amém? Amen. Okay. Tainara, I want you to go to the end of the verses, 2 Corinthians chapter 1. We play this game every week. I give her the verses, she does them faithfully, and then I change it. Isso acontece toda semana. Okay, now we're going to 2 Corinthians chapter 1, at the very end of the verses, please. Thank you. Okay, Laura, please. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aleluia. Amen. Amen. Yes, I will. Thank you, brother. We do not. This is for the English speakers, and there are a few of us here. Irish people. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experienced in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened, that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. Amen. So Paul is writing and he calls them brothers and sisters. Então Paulo está escrevendo e ele os chama irmãos e irmãs. Are you in the family of God? Você está na família de Deus? You must be adopted into the family of Você God. precisa ser adotado dentro da família de Deus. It says in the Bible, to as many as received him, the Lord Jesus Christ, A palavra diz que a todos quantos receberam a Ele, o Senhor Jesus Cristo, to them he gave the power to become the children of God. a estes foi dado o poder de se tornar filhos de Deus. You must have power to become a child of God. Você precisa ter este poder para se tornar um filho de And you Deus. get this power E você recebe este poder by repenting of your sins através do arrependimento dos seus and pecados, believing in the Lord Jesus Christ for crendo no salvation. Senhor Jesus Cristo para a salvação. Receiving him into your life by prayer, O recebendo na sua vida através da oração, by his Spirit. pelo seu Espírito. Then you're born again. E então você nasce de And novo. then God takes you out of the kingdom of E darkness então Deus te arranca do reino das trevas. and puts you forever in the kingdom of his dear Te Son. coloca para sempre no reino do seu amado This Filho. church is alive Essa igreja está viva. because the people here are born again Porque as pessoas neste lugar of the Spirit of God. do Espírito de They've Deus. received the power of Eles God. receberam o poder de Deus. I'm not ashamed of the gospel of Eu Christ, não me envergonho do Evangelho de Jesus for Cristo. it is the power of God Porque este é o poder de Deus to everyone who believes. para todo aquele que crê. Amen. He writes to the brothers and sisters, he says, I don't want you to be uninformed about the troubles we experienced. E ele escreve aos irmãos e irmãs que não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Becoming a child of God doesn't exclude you from troubles. Se tornar um filho de Deus não exclui que acontecerá problemas na sua vida. In fact, sometimes it's because you're a Christian and living for God that you experience these troubles. Na realidade, porque você se tornou um cristão e você agora é um filho de Deus, você passa por esses problemas. But God says you can be more than a conqueror. Mas a palavra diz que você pode ser mais do que um vencedor. Let's look at how. He said we were under great pressure. Vamos ver como. A palavra diz que nós estávamos debaixo de grande pressão. And some in this church are under great pressure. E alguns aqui nessa igreja estão debaixo de grande opressão. Financial difficulties. Dificuldades financeiras. No job.
sem trabalho, sickness. doença. These are common things to Christians. Essas são coisas comuns a cristãos. But in all these things, Mas em todas essas coisas, we are more than nós conquerors somos mais do que Aleluia. vencedores. through Him who loved us. Através daquele que nos amou. He said that these troubles were put such pressure on us that it was beyond our ability to endure. E fala que eles estavam tão debaixo desses problemas a ponto de perder que eles não poderiam lidar com esses problemas. In fact, Paul and the others thought they were going to die. De fato, Paulo acreditava que ele e muitos outros chegaram ao momento que eles pensaram que iriam morrer. That's how difficult things were. Foi tão as coisas estavam tão difíceis a ponto de eles pensarem nisso. But look at this last verse. Just read out the last last sentence, Laura. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. The difference for a Christian A diferença para um cristão is that your troubles, é que os teus problemas, your suffering, os teus sofrimentos have meaning. têm um significado. There's a purpose to it. Há um propósito para que isso aconteça. Paul and the others were just about to die. Paulo e os outros estavam ali perto da morte. God taught them a great lesson. Mas Deus os ensinou uma grande lição. And God can teach you through suffering. E Deus Aleluia. quer te ensinar através do sofrimento. And He can make you more than a conqueror. E Ele quer te fazer mais do que um vencedor. And this is the lesson that Paul learned. E essa foi a lição que Paulo aprendeu. He said this happened Ele disse, isso aconteceu that we might not trust in ourselves, para que nós não confiássemos em nós but in mesmos, God mas em Deus. who raises the dead. Que o Deus que ressuscita os mortos. If you've plenty of money, Se você está passando por dificuldade financeira, Se você tem muito dinheiro, perdão. if you've plenty of money, do you need to trust God? Se você tem muito dinheiro, você precisa confiar em Deus. But when you've no money, Mas quando você não tem dinheiro, then you have to trust God. aí sim você tem que confiar em Deus. God has a reason. Deus tem um motivo. God has a purpose Deus tem um propósito in everything that happens to a Christian. em todas as coisas que acontecem para você. That's one lesson, how to be more than a conqueror. Esta é uma lição de como se tornar mais que um vencedor. To know that God is in control Saber que Deus está em controle and these difficulties have a e purpose. que essas dificuldades têm um propósito. Okay, so next please. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós, concedido em resposta a orações de muitos. Okay, in English. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. Amém. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Amém. Amen. You Brazilians, you're learning English. Amém. Vocês brasileiros estão aprendendo inglês. English is a terrible language to have to learn. O inglês é uma língua terrível de se aprender. Yes, it's true. That's for Daji. Thank you. Okay, in this first verse here, Amém. Esse primeiro verso aqui, we have three tenses: nós temos 3 sentenças: past, passado, present, presente and future. e futuro. And Temos God, 3 tempos. Amen. Amen. And God wants you to know this. E Deus quer que você saiba isso. He's the God of your past Ele é o Deus do seu passado, and the God of your present o Deus do teu presente and the God of your e o future. Deus do teu futuro. Amen. He rescued you in the past. Amém? Ele te resgatou no teu passado. He delivered you in the past. Ele te libertou no teu He passado. saved you in the past. Ele te salvou no passado. He's answered your prayers in the past. Ele respondeu as tuas orações no passado. And God doesn't E change. Deus não muda. God doesn't change. Deus não muda. He's the same God. Ele é o mesmo Deus. And if He answered your prayers in the E past, se Ele respondeu as tuas orações no He will passado, answer your prayers now. Ele responderá as tuas orações And He no will answer your prayers in the E Ele future. responderá as tuas orações no God doesn't change. Deus não muda. Jesus Christ, the same yesterday, today,
forever. Jesus Cristo é o mesmo Aleluia. ontem, hoje e para sempre. Hallelujah. We've set our hope on Him. Você colocou a sua esperança nele. We put our hope in Him. Nós colocamos a nossa But it's a esperança. hope that will support you, brother. Mas é a nossa esperança que nos suporta. Because you know Porque você sabe He Amém. has saved you in the past. que Ele te salvou. He has delivered you Amém. in the past. Ele te libertou no passado. He has come to your help in the past. Ele veio em teu socorro no passado. And He's the same God tonight. E Ele é o mesmo Deus hoje à He noite. never changes. Ele nunca muda. He never Ele changes. nunca muda. And so we look to the future. E então nós olhamos para o futuro. And we say, our God who rescued us E nós dizemos o nosso Deus que nos resgatou, will rescue us nos resgatará and will continue to rescue e us. continuará nos resgatando. That's how we're more than conquerors. E é assim que nós somos mais do que vencedores. That's how we praise Him now. É assim que nós o adoramos agora. Tonight, Nesta noite. in all these things, Em todas essas coisas, we are more than conquerors. nós somos mais que vencedores. Through Him who loved us. Através daquele que nos amou, He gave His Son for you. aquele que deu o seu filho por ti. Jesus Christ shed His blood for you. Jesus Cristo derramou o seu sangue por ti. So anything you ask Então qualquer coisa que você is pedir so much less than that. é tão menor do que aquilo que aconteceu. God the Father watched His Son die for you. Deus o Pai, Ele viu seu próprio filho morrer na cruz por ti. How shall He not freely with Him give us all things? Como Ele não nos dará muito mais todas as outras coisas. All things that we need. Todas as outras coisas que nós precisamos. Amen. Amém. Brother, sister, I dare you. Irmãos e irmãs, eu rogo-os, I challenge you. eu desafio-os, Defy Satan derrotem a Satanás. by praising God tonight. Através de adorar a Deus nessa noite. By worshiping the Lord Jesus Christ tonight. Glorificando ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Before you see your prayers answered. Antes de você ver as suas Aleluia. orações respondidas. Praise Him now. O adore agora. Be more than a conqueror. Seja mais do que um vencedor. Believe God. Creia em Deus. God's power is still the same. O poder de Deus ainda é o mesmo. And as long as you're alive, E enquanto você viver, He still has a purpose for your life. Ele ainda tem um propósito para a tua vida. You are immortal Você é imortal. until your work is done. Você é imortal até que o seu trabalho esteja feito. Amen. Laura, read it again, please. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam em suas orações. Assim, muitos deram graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em respostas às orações de muitos. Amen. Paul said, as you help us by your prayers, Paulo disse, como vocês nos ajudaram em oração, we're more than conquerors. nós somos mais que vencedores, That's why we pray. é por isso que nós oramos. And we receive help through the prayers of others. E nós recebemos ajuda através da oração dos outros. He said, then many will give thanks on our behalf. Ele diz, e muitos deram graças por nossa causa. In other words, God will be glorified. Em outras palavras, Deus será glorificado. God will be thanked. Deus será... As pessoas agradecerão a Deus. God will be praised. Deus será adorado. And we will say yet again. E nós... We will say again. E nós diremos novamente, Our God, o nosso Deus, the God and Father of our Lord Jesus o Christ, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, is the one true God. é o Deus verdadeiro. Amém. He reigns on His throne. Ele reina no seu trono. He loves His people. E Ele ama o seu povo. He died for His people. Ele morreu pelo seu He povo. rose for His people. Ele ressuscitou para o seu povo. And Jesus is seated at the right hand of the Father, praying for His people. E Jesus Cristo agora está sentado à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo. Brother, sister,
Irmãos e irmãs, you can make a new beginning tonight. você Aleluia. pode fazer um recomeço hoje A à new noite. beginning tonight. Um recomeço nessa You noite. can walk out more than a conqueror Você pode sair daqui sendo mais que um vencedor. Aleluia. through him who loved us. Através daquele que nos amou. God brought you to this meeting for a purpose. Deus te trouxe nesta reunião por um propósito. To speak to you. Para falar To contigo. tell you. Para te dizer. He is the true and living God. Ele é o Deus verdadeiro e vivo. There is no other. E não há outro. The God of Abraham, O Deus de Abraão. Isaac, De Isaac. and Jacob. De Jacó. The God and Father of our Lord Jesus O Christ. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. The God of this church. O Deus dessa The igreja. God who's in this church O Deus que está nesta igreja. is here tonight. Está aqui nesta If noite. you're not a Christian, Se você não é um cristão, cry out for mercy. Aleluia. clame por misericórdia. Ask Him to forgive you your sins. Peça-o para perdoar os teus pecados. To wash you in His blood. Para te lavar no seu He sangue. sent His Son to die for you. Ele enviou seu filho a morrer na cruz por ti. He wants to save you. E ele quer te salvar. Tonight, Nesta noite, now, agora, repent and arrependa-se believe the e gospel. creia no Evangelho. Believe in the Lord Jesus Creia no Christ. Senhor Jesus There is Cristo. no other name Não há outro nome given under heaven dado abaixo do céu whereby we must be saved. pelo qual nós podemos ser There's salvos. no salvation outside of Jesus Christ. Não há salvação a não ser por Jesus Cristo. He is the way, Ele é o the caminho, truth, a verdade and the life. e a vida. No one will come to God the Father Nenhum virá a Deus o Pai, except through Him. senão através dele. Amen. Amém. He's here tonight. Ele está aqui nesta Oh, noite. everybody, reach out to Him. Ele, clame a Ele. Call out to Him. Clame a Ele. Amen. Let's rise and praise Him. Aleluia. Vamos levantar e adorá-lo.